Olá, querido! E aí, será que Jesus pode ser considerado um personagem histórico? Ou ele é só um mito, tipo Hércules, tipo Thor? Fica ligadinho aí. E aí, gente? Uma das perguntas que mais me fazem é: quais são as comprovações de que Jesus de fato existiu? Muitas pessoas dizem, sim, eu sei, é uma questão de fé, né? Mas será que ele não é um mito como Hércules, como Thor ou qualquer uma dessas mitologias aí que a gente ouviu falar? Bom, o que nos dá credibilidade para dizer que Jesus não só é o nosso Cristo, mas que também historicamente ele é um personagem que existiu, que viveu naquele tempo que a Bíblia conta? Bom, eu vou trazer aqui durante esse vídeo 5 pontos que nos fazem entender que Jesus Cristo é sim um personagem histórico e ele existiu mesmo nessa época bíblica, tá bom? 1 Pedro 3,15 vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Lembra aqui que 1 Pedro ele vai dizer que a gente não vai responder segundo a nossa fé, mas segundo a razão. Entenda isso. A apologética se apropria da razão para explicar aquilo que não é racional muitas vezes. Como assim, Rafael? Bom, a gente sabe que nós cremos no mundo sobrenatural e que Cristo nos salvou, nós não precisamos de prova nenhuma disso. Mas aqueles que estão buscando ainda a sua fé, aqueles que ainda não encontraram com Jesus, muitas vezes vão fazer de forma até original, não simplesmente confronto, mas até de forma real, uma dúvida real. Será que Jesus ele existiu? Ou será que é só um mito? A Bíblia é só um mito? Bom, existem vários fatos que nós podemos trazer da existência de Jesus. O primeiro fato que eu quero trazer aqui sobre Jesus ter existido de fato nessa época histórica é as testemunhas oculares. Querido, entenda uma coisa, nos 27 livros do Novo Testamento, a gente vai ver ali várias menções de pessoas que viram, né? Não só Jesus na sua época de ministério público, mas também na sua morte e na sua ressurreição. Entenda uma coisa que eu quero te dizer. Do ponto de vista histórico, a ressurreição de Jesus é um fato. Rafael, como assim um fato? Bom, lembrando, gente, que a história a gente não pode fazer como no laboratório lá, a ciência, e pegar de volta lá aquela pedra e levar pro laboratório estudar ali para ver o tempo histórico. Então, o que a gente precisa? Documentos históricos. O que a gente chama de historicidade, ou então o que a gente vê como literal, né? Quem escreveu sobre isso, quem falou sobre isso, quem viu essa história para a gente comprovar que Jesus Cristo é real. Por exemplo, você sabia que existem mais escritos históricos? Eu não estou falando de Bíblia não, estou falando de qualquer outra coisa. Mais escritos históricos atestando que pessoas viram Jesus curando, viram Jesus crucificado, viram Jesus ressuscitado, do que qualquer outro personagem bíblico, do que qualquer outro personagem histórico. Gente, existem mais textos históricos de Jesus, falando sobre Jesus, do que de Alexandre o Grande, do que de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Existem mais testemunhas oculares dizendo que viram e conheceram Jesus em textos históricos do que qualquer outro. Por exemplo, Júlio César. De fato, pelos testemunhos oculares, nós sabemos que Cristo não é só um mito, mas sim que ele é um personagem histórico e que ele existiu nesse tempo. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que Jesus ressuscita, a palavra diz que ele não aparece para poucas pessoas. Lembra? Ele aparece para Maria, Madalena e as mulheres, depois ele aparece para os discípulos, mas depois, na sua aparição geral, ele aparece para quase 500 pessoas. Essas pessoas, elas são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ou você acredita que Cristo apareceu para 500 pessoas e isso é um delírio coletivo? 500 pessoas imaginaram isso? 500 pessoas tiveram uma epifania? 500 pessoas tiveram um delírio? Não. A palavra diz ainda que Cristo não só aparece para essas pessoas, como fica com elas 40 dias. Durante 40 dias, Jesus passa ali para falar daquilo que são as questões do reino,
para explicar as questões do reino até ser levado por Deus ao céu. Então olha que interessante, isso na história não é fé, não é sentir, não você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não, isso é uma prova histórica da existência de Jesus. Aquelas pessoas viram Jesus. Aquelas pessoas viram, falaram, viveram com Jesus. Todas as testemunhas oculares são uma comprovação histórica de que Jesus, de fato, existiu. A segunda coisa que nós podemos trazer aqui como comprovação histórica de que o personagem histórico Jesus existiu de fato são as cartas de Paulo. Lembrando aqui, querido, que sim, as cartas de Paulo são a Bíblia, é verdade, mas a gente precisa entender que fora daquilo que nós cremos como um livro sagrado, a Bíblia também é um livro histórico. Entenda uma coisa, querido, a maioria das pessoas hoje, dentro da academia histórica, quando vão atestar um período histórico, eles usam muitas vezes a Bíblia para atestar esse tempo. É persa, o que a Bíblia diz? Está onde? Qual o primeiro período do ferro, o segundo período do ferro, qual que a Bíblia está dizendo? Onde que é o Ur dos Caldeus? Então, olha que interessante, muito do que nós vemos hoje na historicidade, na academia histórica, dentro dos historiadores, foi aqui extraído da Bíblia como livro histórico. A verdade é que a maioria dos historiadores não tem problema com a Bíblia quanto a resolver problemas históricos. O problema deles é acreditar que a Bíblia fala de coisas espirituais. Você está entendendo a diferença? Como um documento histórico, a Bíblia é unanimemente quase, mais de 95% dos historiadores acreditam que a Bíblia é um livro muito bem fundamentado, com muita resistência histórica durante os séculos para testar períodos. Então, as cartas de Paulo aqui, elas também são um documento histórico que comprovam a existência desse Cristo, não só na sua divindade, porque aí também é uma questão de fé, mas sim na sua pessoalidade. Por exemplo, a gente vai ver que dentro de todos esses anos, olha que interessante, o Novo Testamento, ele é escrito ali entre 20 e 30 anos após a crucificação de Jesus. Essas cartas de Paulo, elas são quase as mais velhas de todo o Novo Testamento. Então, Paulo ele escreve muito rápido. O testemunho de Mateus, por exemplo, o evangelista, ele é feito ali 40 anos depois da morte de Jesus. Isso historicamente é muito próximo. Você tem noção? Muito próximo. Por quê? Porque lembra que a gente está falando aí de 2000 anos de história. Quando nós vamos para qualquer outro testamento, para qualquer outro depoimento ou documento histórico que fala de um personagem ou outro, por exemplo, Júlio César, geralmente o que a gente vê é uma faixa de 100, 200, 300, 500 anos de diferença entre a vida daquele personagem e o escrito sobre aquele personagem. Você está entendendo o quanto é preciso ter um livro que foi escrito 40 anos depois da crucificação de Jesus? O que é um livro que foi escrito 20, 30 anos depois da crucificação de Jesus? É muito próximo. Todos esses livros do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, elas são um documento para não cristãos. Por quê? Principalmente Paulo, ele vai escrever sobretudo em outras culturas. Então, Paulo vai escrever ali para a cultura grega, Paulo vai escrever ali para a cultura romana, Paulo vai escrever sobretudo para os cristãos que estão espalhados, na verdade, para aqueles que eles são chamados de gentios, né? Os não cristãos, os não judeus, na verdade. Então, todas essas cartas de Paulo funcionam como um documento histórico para a comprovação de que Jesus não só existiu, mas que também foi crucificado e também ressuscitou, tá bom? Bom, terceiro ponto que nós podemos trazer aqui de que Jesus de fato ressuscitou é padres apostólicos, esses primeiros filósofos e historiadores da igreja. Lembra que logo depois dos cristãos serem perseguidos, começa então aquilo que seria os primeiros grandes historiadores e teólogos da Bíblia, eles passam a ser chamados de santos padres. Alguns desses você vai conhecer como filósofo. A gente estuda na escola, por exemplo, se você teve aula de filosofia aí você lembra. Por exemplo, Eusébio, você deve ter Irineu, Orígenes, todos esses na escola eu lembro que eram filósofos, Tertuliano.
O que as pessoas não diziam para nós é que esses filósofos eram filósofos teológicos. Ali da época de Paulo, logo depois, alguns foram literalmente discípulos de Paulo. Então, eles escreviam sobre tudo, sobre filosofia, eles escreviam sobre aquilo que era o reino das ideias, mas também muitos desses relatos eles escreveram sobre Jesus, apresentavam Jesus e ainda traziam a história de Jesus como sendo verídica desde os seus milagres até a sua ascensão. Todos esses textos que são chamados de padres apostólicos, todos esses que começam ali no período ali da patrística, todos esses padres que compilam na sua filosofia, nos seus documentos, nos seus atestados e documentos históricos, que Cristo era real, são uma comprovação de que a história de Jesus é verdadeira e que esse personagem não foi fictício, não foi inventado, mas sim, de fato, existiu naquele tempo. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Todas essas comprovações são incríveis, porque não só comprovam que Cristo viveu, mas também comprovam que Cristo morreu crucificado e ressuscitou. Entenda isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista histórico, a morte e ressurreição de Cristo é um fato. O quarto ponto são os escritos ou documentos não cristãos. Querido, entenda uma coisa. Quando há um documento bíblico, isso já pode ser uma comprovação histórica. Mas quando há um documento não cristão, quer dizer, alguém que não tem nenhum interesse nesse assunto, atesta que Jesus viveu, ressuscitou e que ele era seguido por seus discípulos, isso é uma grande evidência da vida de Jesus na Terra. Por que é uma grande evidência? Porque quem não é cristão não crê. E eles, quando colocam em documentos, eles colocam a sua visão histórica, não a sua crença. E isso é maravilhoso para a gente defender que Jesus Cristo não é só um mito. Por exemplo, os escritos não cristãos, eles têm ali vários, né? O Talmud é uma compilação, né, de tradições orais ali dos judeus. Você lembra que os judeus, eles não creem em Jesus Cristo como Messias. Eles não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Os judeus, eles têm uma visão que o Messias ainda não veio. Logo, eles entendem Jesus como talvez um profeta, né? Como alguém bom ali, um mestre, mas não o Messias. Então, por que no Talmud, nessa tradição e compilação oral judaica, existe ali exatamente um texto que diz que Jesus não só existiu, como fazia milagres, foi crucificado na vigília da Páscoa. Olha que interessante. Eles vão dizer, inclusive, o mesmo tempo histórico que a Bíblia cita. Jesus foi crucificado na vigília da Páscoa. Outro documento histórico que a gente pode trazer aí, e talvez o mais famoso de todos os historiadores judeus, um dos maiores historiadores de todos os tempos, Flávio Josefo. Flávio Josefo, no primeiro século, ali depois de Cristo. Ele vai mencionar, por exemplo, não só Jesus, mas também Tiago, seu irmão. Vai mencionar, por exemplo, que Jesus era um rabi, hábil na palavra, vai dizer que Jesus ele fazia prodígios e sinais e milagres, e ainda vai dizer que ele foi condenado à crucificação pelos romanos por causa dos sacerdotes. Então olha que interessante, Flávio Josefo é alguém que nunca se converteu ao cristianismo. É um testemunho histórico daquele tempo e do que eles estavam vivendo. Ele está dizendo simplesmente aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu daqueles discípulos, daqueles homens, naquele tempo. Flávio Josefo é alguém fora do cristianismo, um grande filósofo e historiador judeu. Outro grande escrito que a gente pode trazer aí é, por exemplo, o escrito de Celso, né? Celso é um romano, né? Um judeu romano. Ele foi autor aí de vários escritos, mas talvez o mais famoso é o Discurso Verdadeiro. Ele, nesse discurso, ele vai dizer que não só considera os seus seguidores, né? Consideravam Jesus como Deus, mas também que ele teve uma vida infame porque foi crucificado junto com ladrões na cruz. Teve uma morte, segundo ele, miserável. Olha que interessante. Aí você vai dizer, Rafael, mas aí tá falando que ele era como um ladrão, tá falando mal de Jesus, tá falando que as pessoas consideram ele como Deus. Gente, entenda uma coisa. No texto histórico, quando a gente lida com historicidade, com texto, com documento histórico, comprovação histórica,
quanto mais, melhor. Então entenda uma coisa, se está falando mal, se está falando bem, se está falando ok, se está crendo, se não está crendo, não interessa. Falem mal, falem bem, mas falem de mim. É isso que a gente faz o uso para comprovação histórica. E nesse sentido, Celso aqui, um judeu romano, não tinha nada a ver com o cristianismo e nem tinha por que querer propagar essa história. Bom, último aqui que a gente pode falar de Tácito, o historiador romano, falando do tempo histórico lá de Plínio, desse jovem governador, vai citar que um dos motivos pelos quais os judeus foram expulsos de Roma foi por causa dos cristãos, aqueles que criam nesse Cristo que morreu e ressuscitou. Querido, esses documentos históricos comprovam não só a morte, a ressurreição, mas também a continuidade dos cristãos, ali já em Atos, começando aquilo que seria o movimento dos cristãos, ou os do caminho, tá? Bom, última coisa que a gente pode usar para atestar que Jesus Cristo existiu, os mártires. Olha que interessante. Quando nós falamos sobre fé cristã, nós estamos falando de algo que não é tangível, não pode ser palpável. Mas quando nós estamos falando sobre a razão da nossa fé, isso pode ser palpado, isso pode ser visto, isso pode ser estudado. Quando nós falamos dos mártires, nós estamos falando de homens que morreram por uma causa. Olha que interessante. Imagina, se essa causa não for verdade, por que esses homens morreram? Será que eles estavam tão doidos assim? Eles estavam tão surtados para acreditar numa mentira? Esses homens ou viram de fato Jesus curando, viram de fato Jesus sendo crucificado, viram de fato Jesus sendo ressuscitado, ou esses homens estavam doidos? Quanto tempo demora uma mentira? E é isso que você precisa pensar. Quanto tempo demora uma mentira? Querido, presta atenção. O que esses homens ganharam com essa pregação do evangelho? Ganharam prestígio? Não. Ganharam poder? Não. Ganharam coroa? Não. Ganharam fama? Não. Esses homens eram perseguidos, os cristãos eram perseguidos, sobretudo pelo Império Romano da sua época. Então, todos os mártires, dentro e fora da Bíblia, que são ali em vários documentos históricos e também na Bíblia citados, eles são uma comprovação de que Jesus de fato existiu, porque ninguém morreria dessa forma por uma mentira. Alguém que não viu de fato não levaria isso até o fim. Para você entender, eu separei aqui algumas dessas mortes dos apóstolos ali, principalmente dos apóstolos de Jesus. Então a gente viu, né, o próprio Jesus sendo crucificado. Depois a gente vai ver Mateus sendo esquartejado. Tiago, né, o filho de Zebedeu, ele é decapitado, é o primeiro mártir da igreja, né? Paulo, ele é decapitado. Filipe, ele é crucificado. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Matias, ele colocam ele na fogueira, né? Ele é incendiado. Depois Bartolomeu é também decapitado. Tiago, filho de Alfeu, né? Ele é apedrejado. A gente vê também Estevão sendo apedrejado, né? A gente vê Lucas, né? O evangelista, sendo enforcado. A gente vê Simão e Judas Tadeu sendo martelado. Gente, só esses apóstolos aqui, o único dos 12 que não foi severamente punido pelo martírio foi João, porque não conseguiram matar. Então, João vai ser exilado por toda a sua vida, no final da sua vida na ilha de Patmos. Ele passa ali o restante, o final da vida, onde ele escreve, por exemplo, Apocalipse. O que esses homens ganharam com a história de que Jesus era real? Esses 5 pontos comprovam que isso não é um mito, mas que Jesus é um personagem histórico. E vou te dizer uma coisa, existem mais apontamentos históricos de que Jesus é um personagem real do que, por exemplo, de Júlio César, de Alexandre o Grande, de qualquer filósofo antigo, como, por exemplo, Aristóteles, Platão. Então, existem mais apontamentos históricos desse homem crendo que ele existiu, né? Comprovando que ele existiu, do que qualquer outro nome na história. A pergunta que não quer calar então para o final desse vídeo é a seguinte: por que será que existe toda uma rede,
para dizer que Jesus não existiu, Jesus era um mito, Jesus era um falso, Jesus ele era como Hércules, como Thor, uma figura mitológica, uma lenda. Por que existe tanta vontade de descredibilizar esse personagem histórico? Eu tenho uma ideia. Sabe por quê? Porque qualquer outro personagem histórico que não tem tantos apontamentos, mas que hoje nós dizemos prontamente que existiu, como Alexandre o Grande, como Júlio César, como qualquer um desses, eles não fizeram o que Jesus fez. E eles não podem fazer o que Jesus ainda está fazendo. A verdade é que isso não tem a ver com ser figura histórica ou não. A verdade é que isso tem a ver com Jesus ser Deus. Só Ele pode fazer o que Ele ainda está fazendo. Você pode ser salvo por Ele. Beijo, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.